Bom, boa tarde. Sou o professor Armando Albertazzi. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Hum, Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e tenho a oportunidade de apresentar esse quinto seminário entendi. sobre inspeção de materiais compósitos. O... Eu não sou Já exatamente está um... instalado, já. Alô, está me escutando? Já está instalado. Ah, desculpa, é que tem alguém falando ao mesmo tempo. Beleza? Bom, Carlos está desculpa aí. Tá. Bom, nosso grupo trabalha com inspeção de materiais compósitos, com laser, já há bastante tempo na universidade. Nós temos bastante experiência com xerografia, não tanto com outras técnicas, mas fizemos o melhor que pudemos aqui para trazer uma visão geral sobre inspeção de defeitos em reparos de materiais compósitos. Como eu não sou exatamente um inspetor, eu vou contar com o apoio psicológico aqui de um inspetor de verdade, o inspetor Kuzu. Bom, primeira coisa que eu queria caracterizar é que tipo de defeito nós estamos falando. Temos aqui um tubo de aço revestido por um reparo de material compósito e estamos vendo aqui um primeiro defeito provocado por corrosão interna. Não é esse tipo de defeito que a gente está falando. Aqui nós temos um outro defeito provocado por corrosão externa. Também não é dele que estamos falando. Estamos falando de defeitos em revestimentos de materiais compósitos. Esse é um tipo de defeito. Delaminações que podem ou não ter bolsões de ar, descolamentos que estão ocorrendo aqui na extremidade do reparo de compósito ou longe da extremidade. Defeitos como inclusões, materiais estranhos que aparecem no meio do material compósito, danos por impacto, danos por abrasão. São esses tipos que nós vamos comentar. Essa tabela traz uma relação bastante longa aqui de defeitos, que eu não vou me aprofundar, o Miniconde já falou sobre a maioria deles, né? Defeitos como a presença de bolhas de ar, defeitos como delaminações, que são falta de aderência entre camadas, descolamentos, fratura, onde há ruptura do laminado, inclusões, presença de corpos estranhos, lascas, pequenos pedaços se quebram, e a presença de porosidade. Então, são alguns defeitos com os quais a gente vai estar falando aqui. Por que inspecionar um reparo de compósito? Existem algumas razões. Primeiro, é o comissionamento pós-instalação. Acabou de aplicar, está bem feito o trabalho? Está bem aderido? Está bem instalado? Então, é uma razão para a gente inspecionar. Outra é a requalificação após ocorrência de danos ou após alguma intervenção que foi feita naquela região. Nós podemos instalar, inspecionar em serviço quando existem problemas, anomalias ou sinais de envelhecimento. Pode fazer parte da política de garantia de qualidade para atender a regulamentação pertinente e também avaliar a vida útil residual de uma instalação, verificar se o reparo reage conforme os parâmetros de projeto e, preventivamente, para identificar comportamentos anômalos o mais cedo possível e orientar possíveis ações corretivas antes que o problema venha a acontecer. Quando nós devemos inspecionar? Bom, primeiro momento seria logo após a aplicação do reparo, para ver se está tudo bem feito. Nós podemos inspecionar após a exposição a um evento extraordinário, ou uma sobrecarga acidental, alguma coisa anômala que aconteceu, vamos ver se está tudo bem. Podemos também inspecionar quando houver indícios de envelhecimento ou degradação significativa. Ou você pode ter uma política de fazer uma inspeção periódica ao longo da vida útil do reparo de material compósito. Por que não é tão fácil assim inspecionar reparos de materiais compósitos? Existem algumas razões. Primeiro é a heterogeneidade do material, que é uma mistura de fibras e resinas. Esse material heterogêneo, ele traz algumas dificuldades. A interface entre fibra e matriz, ela espalha e atenua alguns sinais,
por exemplo, o sinal do ultrassom, a elevada rugosidade da superfície dificulta o contato físico com sensores de varredura. Seria bom se fosse lisinho, mas nem sempre é. A presença de porosidades e vazios também atenua sinais. Há grande diferença de impedância acústica entre o compósito e o aço. Isso dificulta a inspeção por ultrassom. E reparos mais espessos podem afastar demasiadamente os sensores eletromagnéticos do metal. Não existe apenas uma forma de inspecionar materiais compostos, nenhuma é ideal. Existem várias técnicas e nessa palestra eu vou focar em 8 delas. A visual, a auditiva, emissão acústica, que é diferente, radiografia, micro-ondas, ultrassom, termografia e concluo com xerografia. A visual parece um caminho muito rudimentar, mas a gente não pode menosprezar a nossa capacidade de enxergar defeitos. Uma visão treinada consegue fazer coisas fantásticas. A inspeção visual nada mais é que você dar uma olhadinha na superfície do material, procurando identificar defeitos. Um segredo para o sucesso da inspeção visual é uma iluminação apropriada. Você pode iluminar frontalmente, você pode iluminar obliquamente, pode ter uma iluminação rasante. A iluminação rasante é boa para evidenciar falhas na superfície, ou, quando possível, uma iluminação através do material. A fonte de iluminação de um lado e você do outro, para enxergar como se ele fosse transparente. A norma, a STM D2563, estabelece 3 níveis aceitáveis para 28 diferentes tipos de defeitos. Essas imagens aqui foram retiradas dessa norma. Temos aqui alguns exemplos de trincas, que são perceptíveis por inspeção visual, delaminações nas bordas, temos aqui a presença de uma inclusão detectada por iluminação através e também a presença de fraturas. O que a gente poderia falar de positivo da inspeção visual? Primeira coisa, é simples, é rápida, dê uma olhadinha lá, você iluminou da forma certa, já tem a resposta. Tem uma norma, ela é usada amplamente em função disso e detecta alguns tipos de defeitos. O que ela tem de ruim? Ela tem uma componente subjetiva. Depende de experiência, depende da capacidade de quem está inspecionando. A forma de iluminação é crítica. Você precisa saber qual a forma ótima, ou testar diferente para conseguir enxergar alguma coisa. Ela requer acesso visual. Você não consegue inspecionar aquilo que você não está vendo. A pintura é um problema, que ela atrapalha a inspeção visual. É mais difícil detectar defeitos internos. A confiabilidade depende da capacidade de julgamento do inspetor. As condições da superfície podem atrapalhar, se é uma superfície muito suja, muito heterogênea. E aquela iluminação através do compósito, ela infelizmente não funciona em reparos aplicados sobre aço. O aço vai bloquear totalmente a passagem da luz. A técnica auditiva consiste em a gente escutar a resposta do material composto em relação a uma percussão. Você vai experimentar até escutar um som de oco. Esse som de oco ele vai denunciar alguma anomalia naquela região do compósito. Existe até um martelo normatizado para fazer essa percussão. Então, delaminações e danos por impacto causam alterações na rigidez local do compósito, modificando o timbre da resposta sonora. O timbre muda e você percebe alguma coisa diferente aconteceu. Você pode detectar defeitos que não são visíveis na superfície. A inspeção auditiva é simples, é barata, é fácil de aplicar, é possível avaliar grandes áreas, dá um pouquinho de trabalho, e funciona bem para delaminações e descolamentos. Entretanto, ela tem uma componente subjetiva, você precisa de treinamento para conseguir separar um defeito real de um falso positivo. Ela é relativamente lenta se você tem que inspecionar áreas muito grandes, tem que dar muita martelada. E é difícil de aplicar em ambientes ruidosos. A técnica seguinte é a emissão acústica. A emissão acústica ela acontece quando a gente tortura um corpo de prova.
aplica um carregamento grande, pode ser uma pressão, uma tração, esse material ele começa a falhar. E essas falhas, elas emitem sons. E esses sons são captados por meio de sensores de emissão acústica. Esses sinais, eles, quando devidamente interpretados, são relacionados com falhas, né? Falhas nas fibras, falhas de delaminações, você precisa aprender a interpretar esses sinais. Aqui a gente está vendo um defeito e 2 microfones. Veja que esse microfone está mais próximo do defeito. Então, o sinal vai chegar aqui um pouco antes do que no outro. Essa diferença de atraso nos sinais permite até que, por triangulação, você determine a posição aproximada da fonte de som. Normalmente, a emissão acústica é usada como ferramenta de triagem. Você vê, puxa, existe alguma coisa. Vamos usar uma outra técnica de inspeção mais detalhada para aprofundar, para confirmar. É mais usado em componentes estruturais e vasos de pressão durante o carregamento. E ela é normalizada também. Aqui nós temos um histograma representando a contagem, número de ocorrências de sons relacionados com trincas na matriz, delaminações e fratura das fibras. Então, foi feito um estudo, um aprendizado, e em função da amplitude do sinal, você consegue caracterizar ou classificar cada evento que você está observando. A emissão acústica, ela coleta informações de defeitos ativos e eventos de fraturas. Ela é boa para localizar eventos por triangulação, ela pode monitorar a evolução de defeitos conhecidos e consegue distinguir alguns eventos, se você tiver feito um treinamento anterior. Ela envolve a colagem de sensores na superfície, há um potencial razoável para falsos positivos e requer um especialista experiente para analisar os dados. A quarta técnica é a radiografia. Em essência, a radiografia envolve uma fonte de radiação e um sensor que é colocado do lado oposto do elemento inspecionado. Esse sensor pode ser um filme, pode ser um sensor digital, e a radiação, ao atravessar esse material, ela é atenuada. Onde o comprimento percorrido é menor, a atenuação é menor e o sensor fica mais escuro. Onde o trecho atravessado é maior, a atenuação é mais intensa e o filme fica mais claro. Então, a presença de defeitos podem ser percebidas a partir das alterações na radiografia obtida. Aqui nós temos um exemplo de uma radiografia feita na união de 2 tubos feitos inteiramente de materiais compósitos. Você consegue ver problemas de alinhamentos existirem, são detectados aqui. A abundância ou ausência de adesivo na união também pode ser facilmente percebidos. A inspeção de compósitos por radiografia, ela se aplica se o elemento ele é 100% formado de compósito. E você tem acesso pelos 2 lados, a fonte de um lado e o sensor do outro. Dá para detectar variações na espessura de paredes de compósitos, alguns vazios, delaminações, falta de adesivo, inserção incorreta de desalinhamento axial de tubo de compósitos montados, excesso, falta de adesivo em juntas. Entretanto, temos um problema quando nós temos um reparo de compósito aplicado sobre um tubo de aço. Se a intensidade do raio-x for regulada para o compósito, o aço vai bloquear totalmente esse raio-x. A incidência tangencial envolve longos percursos de radiação e não é uma boa ideia. Por outro lado, se você regula a fonte de raio-x para o aço, que é muito mais denso do que o compósito fica transparente. Você não consegue perceber. Então, raio-x não é uma boa saída para você inspecionar reparos de compósitos sobre tubos metálicos. Entramos agora no micro-ondas. Não esse forno de micro-ondas aqui, né? Uma técnica um pouquinho mais chique. Aqui nós estamos representando todo o espectro de radiações eletromagnéticas. Estamos vendo aqui a faixa de luz visível. Temos aqui raios gama, raio-x. E se nós procurarmos aqui, vamos encontrar micro-ondas. Micro-ondas são radiações eletromagnéticas com comprimento de onda dessa ordem, de 1 milímetro a 1 metro,
frequências de 0,3 a 300 GHz. Para inspeção, são usadas frequências normalmente de 10 ou 24 GHz, são as mais comuns. O micro-ondas, ele penetra em materiais isolantes elétricos. Aqui nós estamos representando micro-ondas atravessando um material homogêneo, material isolante elétrico. Se houver uma interface aqui entre dois materiais com diferentes constantes dielétricas, vai acontecer um efeito. Parte dessa radiação é refletida, que é o que estamos representando em azul, e parte dessa radiação continua se propagando em frente. Só que acontece uma atenuação na onda transmitida, nessa onda vermelha. Medindo, então, informações sobre a onda refletida e a onda transmitida, você consegue dizer algumas coisas sobre o interior do material inspecionado. Então, você pode medir a atenuação e pode medir a amplitude e a fase do sinal refletido. Aqui nós temos um material composto com um defeito. Temos aqui o emissor de micro-ondas e o receptor do outro lado. Esse é o modo de transmissão. Então, se nós varrermos a peça, nós vamos ver que esse defeito atenuou um pouco a onda que se propagou através do material. Você pode usar também um modo de reflexão, onde tanto o emissor quanto o receptor estão do mesmo lado. Então, parte dessa radiação, quando refletida, é captada pelo sensor. Uma outra possibilidade é que o emissor e o sensor estejam integrados na mesma unidade, que é a forma preferida, né? Então, nós estamos vendo aqui, nos três casos, se consegue detectar os defeitos. Mas a coisa muda de figura quando a gente tem o compósito aplicado sobre o aço. O modo de transmissão não funciona, porque o micro-ondas não consegue atravessar o aço. Mas os modos de reflexão continuam funcionando bem. Nesse caso, e nesse outro caso também, você consegue perceber alterações na onda refletida. Essa figura representa um sensor que usa interferometria com micro-ondas. Basicamente, tem aqui um emissor de micro-ondas. Parcialmente, essa onda é refletida por um defeito interno, e a onda refletida, ela se combina com a onda incidente, formando um sinal de interferência. Esses dois sensores são estrategicamente posicionados de tal forma que você tenha dois sinais defasados de 90 graus. Você consegue, com esses dois sinais, medir tanto a amplitude quanto a fase. Então, a amplitude e a fase são dois sinais que o micro-ondas fornece. Nessa figura, nós estamos representando um reparo de material composto, um sistema de micro-ondas que está varrendo aqui uma certa região. Essa varredura é feita que nem ultrassom, né? Ponto a ponto. E aqui tem uma imagem que representa o sinal de reflexão da micro-ondas. E ele foi regulado para detectar anomalias no aço, não no compósito. Aqui a gente vê vários tipos de defeitos artificiais no aço que estava embaixo do compósito. Você consegue pegar bem esses defeitos. Mas é também possível regular o micro-ondas para defeitos no compósito em si. Essas duas imagens aqui são reguladas para revelar vários tipos de defeitos em compósito aplicado sobre aço. Aqui você precisa de uma certa experiência para interpretar esses sinais, esses resultados, mas se aprende. Termos positivos, a interferometria de micro-ondas é boa, ela é aplicável em reparos espessos. Existem hoje sistemas comerciais disponíveis. A forma C-Scan permite determinar descolamentos entre o metal e o reparo, delaminações e descontinuidade do material. E avanços recentes permitem determinar até a profundidade de defeitos, a partir da informação da fase. É uma tecnologia em amadurecimento, que é também uma vantagem, né? Ela está melhorando, mas hoje ela ainda não atingiu o máximo que ela pode. A interpretação subjetiva requer experiência e conhecimento técnico, e ela tem uma desvantagem, ela não penetra em compósitos com fibras condutoras. Por exemplo, plástico reforçado com fibra de carbono, não
não se adequa para inspeção com micro-ondas. Ultrassom é a sexta técnica. Bom, ultrassom já é bem conhecido, existem várias técnicas de ultrassom. Eu vou me ater aqui apenas a 3 delas. O C-scan, pulso eco, E-scan, espessura e profundidade, e Time of Flight Diffraction. Aqui nós estamos representando, então, um emissor e um sensor de ultrassom. Ele vai emitir um pulso que vai se propagar no material, vai ser refletido pela superfície entre o material e o ar e vai retornar. E vamos registrar a evolução desse sinal aqui na tela do osciloscópio. O eixo horizontal é tempo e o eixo vertical é a amplitude do sinal. Então, vou começar uma animaçãozinha aqui, onde nós estamos vendo um pulso. Ele foi emitido, foi captado, foi refletido, e o sinal refletido é registrado aqui. Nós conhecemos a velocidade de propagação do ultrassom nesse material, consegue determinar a distância entre essas superfícies. Vamos agora mover esse sensor para uma outra posição e vamos ver que esse defeito interno provocou uma reflexão parcial que está registrada aqui em função do tempo. E também a reflexão, no fundo, ela aconteceu, né? Então, a gente está vendo aqui que 2 sinais foram perceptidos, indicando que tem alguma coisa no meio do caminho. Se esse sistema estiver agora inteiramente em cima do sinal, apenas o primeiro pulso vai aparecer. Então, essa é a ideia. Com isso, você consegue detectar a presença de algumas coisas estranhas aqui no material, nessa linha de propagação do sinal de ultrassom. Esse modo é o chamado A-scan, onde você faz a varredura ao longo da profundidade. Uma outra possibilidade é você registrar continuamente o sinal pulso eco quando você varre esse corpo de prova ao longo de uma seção transversal. Esse é o método chamado B-scan. Você tem informações sobre esse corte em que você fez a varredura. A terceira possibilidade, mais usada, é o tal do C-scan, onde o sensor ele percorre de forma estruturada aqui uma trajetória, onde você vai varrendo toda a região aqui da peça. E vai montando um mapa onde você consegue identificar a extensão e até a forma dos defeitos que estão sobre a superfície. Dessa forma, você consegue um mapeamento de defeitos no interior da peça. Aqui nós temos uma imagem que ela foi formada costurando vários desses sinais de amplitude do sinal refletido. Você tem como detectar coisas estranhas aqui. Aqui embaixo nós temos um outro sinal que consegue determinar a profundidade do defeito em função do tempo de retorno, não apenas da amplitude, mas do tempo de retorno. Você vê que os 2 sinais eles se complementam e uma pessoa com experiência consegue interpretar e dizer se isso aqui é feio ou isso aqui não preocupa. O ultrassom pulso eco, ele é suficiente. Você consegue inspecionar apenas de um lado do corpo de prova. O acesso de um lado só é suficiente para fazer a inspeção. Ele detecta defeitos laminares, como delaminações, descolamentos, vazios e alterações na espessura do reparo. É uma técnica bem difundida e o método A-scan é apropriado para detectar a profundidade do defeito. Ele é relativamente lento se você tiver que fazer uma varredura estruturada. Você tem muito espaço para percorrer, isso leva um pouquinho de tempo. Algumas vezes você tem problema de acoplamento em superfícies porosas, superfícies ruins. Os reparos espessos, eles produzem grande atenuação e você precisa estar lá fisicamente, estar tocando na superfície inspecionada, para ter acesso físico. O ultrassom também pode ser usado nesse modo, Time of Flight Diffraction. Você tem o emissor aqui de um lado, você tem a superfície oposta e o receptor do outro lado. Então, se o material for homogêneo aqui no meio, você tem apenas um sinal, ele é refletido e é captado do outro lado. Mas se houver um defeito, por exemplo, como está representado aqui nessa região, a onda de ultrassom, ao atravessar esse defeito, sofre o fenômeno da difração. E com isso ela muda de direção de propagação. E ela vai atingir, de certa forma, uma parte dessa onda vai atingir o receptor. E o sinal captado dessa forma, com essa componente adicional, denuncia a presença de um defeito.
Então, é dessa forma que se consegue perceber a presença de defeitos sobre a superfície usando essa técnica. Você consegue localizar e dimensionar defeitos a partir desse efeito aí da difração. Essa técnica é hoje mais usada na inspeção de soldas, não tanto em materiais compósitos. Aspectos positivos, ele é mais usado em avaliações preliminares, em vasos e tubos de compósito, menos sensível às perdas devido à atenuação, detecta vários tipos de defeitos relevantes em tubos e em vasos de compósito. A interpretação dos resultados é um pouco mais difícil, requer um inspetor pelo menos nível 2. É difícil aplicar essa time of flight diffraction em compósitos em que mais em compósitos do que em metais, pela forte atenuação do sinal, e a atenuação é ainda mais forte em reparos espessos. Chegamos na penúltima técnica, termografia. Termo vem de temperatura. O elemento básico da termografia é uma termocâmera, que é um instrumento capaz de medir e registrar na forma de escala de cores a distribuição de temperatura. Temos aqui 3 exemplos na área médica e temos aqui um exemplo na área industrial. Aqui é um outro exemplo de termografia, na fuselagem de um avião. Essas cores aqui indicam regiões mais frias ou mais quentes. Esse é o tipo de termografia denominada de passiva. Você está medindo a temperatura do corpo que você está inspecionando na forma como ele se encontra. Para a inspeção de compósitos, é mais comum o uso da termografia ativa. Aqui eu estou representando um trecho de material compósito, com um defeito aqui, bem simples, e 2 lâmpadas. Nós vamos ativar essas lâmpadas, elas vão produzir um pulso curto de calor, bem rápido, e esse pulso de calor vai atingir a superfície e vai se propagar ao longo desse material. Nas regiões onde tem o defeito, esse defeito ele funciona como uma certa barreira. Então, parte desse calor é refletido de volta. Por outro lado, o calor também atravessa o material, né? E onde não tem defeito, o calor flui com maior intensidade. Então, a temperatura fica mais alta nessa região. E aqui fica mais atenuada em função da presença do defeito. Se você colocar uma termocâmera deste lado, você vai identificar a presença de um defeito como um ponto mais frio na imagem. Então, aqui vermelho, estamos representando temperaturas mais altas, e em verde, temperaturas mais baixas. Se você coloca a câmera desse outro lado, você ativa o modo reflexão, onde a presença do defeito vai ser vista como uma região um pouco mais quente. Certo? Então, essas 2 imagens, qualquer uma delas, já te denunciam a presença de um defeito e te dão informações sobre a geometria desse defeito. Aqui temos um outro exemplo de um corpo de prova, onde temos aqui alguns furos cegos e uma membrana de borracha foi colocada sobre esse material fibra de carbono. Esses furos têm profundidades e diâmetros diferentes. Aqui temos uma imagem que foi obtida no modo reflexão. Ou melhor, no modo transmissão, desculpe. Aqui um material sem defeito, uma peça sem defeito. Há o fluxo de calor, faz com que a temperatura aqui seja uniforme. E quando você tem um defeito, há um certo bloqueio da propagação do calor e a temperatura diminui aqui nessa região. E é isso que a gente enxerga aqui, pontos mais frios do que a região sem defeito. Aqui temos outro exemplo, envolvendo agora a termografia por reflexão, onde a fonte de radiação e a câmera estão do mesmo lado. E aqui acontece o oposto. Os defeitos esquentam mais, a região dos defeitos. Você consegue perceber isso. Uma outra forma de usar a termografia, ou de processar o sinal, é analisar a resposta dinâmica de um ponto. Nós aplicarmos aqui, por exemplo, um pulso de energia radiante, esse pulso vai se propagar ao longo do material, vai sofrer uma certa atenuação aqui em função da presença desse defeito, e nós vamos ver que a história no tempo da temperatura no eixo vertical, no eixo horizontal temos o tempo, ela segue um desenho diferente. E se você comparar
o desenho de uma região sã com o desenho de uma região defeituosa, você pode identificar a presença de um defeito. Algo parecido acontece do outro lado. Se você monitorar esses pontos P3 e P4, em função também aqui da resposta a um pulso de energia, você vai ver que a evolução da temperatura, né, ela esquenta primeiro aqui no ponto 4 do que no ponto 3 e assim por diante. Então, você, analisando a diferença de resposta, você consegue identificar a presença de defeitos. E o outro modo, que é o último que eu vou mencionar aqui, é a chamada termografia ativa Lock-in. Nesse caso, a fonte de radiação ela funciona ciclicamente, gerando um sinal periódico, um sinal senoidal. E você, com uma câmera, você monitora em cada ponto da imagem a evolução desse sinal. Você tem aqui, por exemplo, o sinal de entrada, e quando você tem um ponto aqui nessa região, a gente sabe que ele vai esquentar um pouco mais, a gente observa o sinal e podemos daí extrair duas informações. A amplitude desse sinal refletido vai te dar informações e a diferença de fase entre o sinal incidente e o sinal captado aqui no ponto 1. Se tivermos uma região sã, tanto a amplitude quanto a fase, elas serão distintas. Então, se você mede a amplitude e a fase de pontos diferentes, você tem informações sobre a presença de defeitos. Aqui na imagem da esquerda, temos um exemplo de um resultado obtido a partir da fase, a defasagem entre o sinal de excitação e o sinal de resposta. E aqui à direita, temos uma outra imagem que foi construída apenas com sinal de amplitude. Então, você tem informações suficientes aqui para identificar esses defeitos. Geralmente, o resultado da Lock-in é melhor do que o resultado com um pulso único, mas ela envolve um tempo maior de inspeção. Veja que para você observar defeitos, você precisa usar uma frequência de excitação muito baixa, aqui 6 mHz. Está um período de 3 minutos, cada oscilação, 3 minutos, é muito tempo, né? Mas você pode mudar essas frequências, e ao mudar essas frequências, você consegue detectar defeitos mais profundos ou menos profundos. Quanto maior o período, mais profundo é o defeito que você consegue detectar. Então, variando a frequência, você tem informações também sobre a profundidade do defeito. O preço que você paga é que é um ensaio relativamente demorado. Os equipamentos, o equipamento principal é uma termocâmera comum, tem capacidade de medir com resolução até de 1/10 de grau Celsius, e as mais carinhas chegam até 1/100 de grau Celsius, com frequência de aquisição de 25 até 300 imagens por segundo. Como fonte de calor, você pode usar um soprador de ar quente, lâmpadas de flash, que elas têm uma energia muito grande e ficam acesas por pulsos muito curtos, água quente, aquecimento pulsado, laser, luz do sol, manta térmica, dá para usar uma grande quantidade de elementos. Você pode aquecer toda uma área ou você pode aquecer uma região, como, por exemplo, uma linha, se você está interessado em se aprofundar numa certa característica. Aqui temos uma termoimagem obtida de uma peça que sofreu uma avaria por impacto. Aqui nós temos uma sequência de termogramas onde a gente vê a evolução desse defeito em função do carregamento por fadiga. Você vê que ele está aumentando de extensão, aumentando de tamanho. Pontos positivos. A ISO 14692 recomenda a termografia, inclusive para a inspeção de compósitos, detecta delaminações, colamentos, vazios, inclusões e danos por impacto, inspeciona áreas de cada vez, isso dá um ganho de produtividade, você não está inspecionando um ponto, mas tudo aquilo que você enxerga. Termografia não é muito sensível à geometria da parte inspecionada. Ela inspeciona todos os tipos de materiais compostos, inclusive os porosos. Hoje ainda é uma técnica relativamente cara, embora o preço das termocâmeras está caindo, mas ainda é caro. A definição espacial hoje ainda é pior do que ultrassom e radiografia. Você não consegue ver detalhes muito pequenos. E o aquecimento ele pode não ser muito uniforme se você tiver uma peça com a geometria complexa, uma geometria não muito regular. Finalmente, chegamos na xerografia.
Como é que funciona a xerografia? Bom, nós precisamos de uma câmera, precisamos de um dispositivo óptico que produz o deslocamento lateral, já vou falar nele aqui. Precisamos iluminar a superfície a medir com um laser de boa qualidade, e um programa de computador apropriado. O deslocamento lateral feito por aquele dispositivo na frente da câmera equivale a isso. Aqui tem uma imagem do nosso inspetor, e aqui eu estou aplicando o deslocamento lateral. Nós estamos produzindo, então, uma imagem dupla desse inspetor. Teremos também uma imagem dupla da peça, e a câmera vai enxergar essa imagem dupla. Aqui temos o deslocamento lateral horizontal, aqui temos o deslocamento lateral vertical. Cada um deles é melhor em função da geometria do defeito. Um pode evidenciar melhor um defeito do que outro. Então, cada pixel da imagem ela vai receber luz, que é a luz que vem do laser, refletida de 2 pontos distintos na superfície inspecionada. E se a superfície é iluminada por laser visível, a gente vai enxergar um efeito de interferência sobre essa superfície, que ela pode ser construtiva ou destrutiva. O que é xerografia média? Estou representando aqui uma membrana colada aqui em um furo, né? E quando a gente aplica a pressão interna, essa membrana vai deformar. Eu vou representar essa membrana agora numa escala exagerada. Esse seria o deslocamento W, fora do plano. Se a gente faz o deslocamento lateral dessa imagem, nós vamos ter esse efeito aqui. Nós não vamos ver uma deformação, vamos ver 2 deformações. E o que a xerografia mede é a diferença entre essas deformações, da imagem da esquerda em relação à imagem da direita. Se nós representarmos, então, essa diferença, vai ter essa cara, né? Ela vai se anular aqui no meio. O que a gente está medindo, na verdade, é delta W dividido por delta X, que é a diferença de deslocamento vertical em função do deslocamento lateral delta X. Isso é a tangente desse ângulo. E com xerografia se consegue medir coisas muito pequenininhas. Inclinações ou rotações da superfície da ordem até de 0,0001 grau. Isso dá equivalente a 0,34 arcos-segundos. É muito pequeno. Aqui nós temos uma resposta de um sinal de interferometria, em que a gente vê essas franjas aqui, que elas estão relacionadas com curvas de nível, que tem mais ou menos esse formato. E aqui nós temos a imagem obtida com xerografia, onde a gente vê a diferença, né, entre elas. Tem essa forma que está aqui. Por que a gente usa xerografia e não interferometria para fazer medições em campo? Interferometria não tolera vibrações, não tem jeito, você tem que estar numa mesa ótica. Xerografia tolera, você está medindo diferenças. E se um lado e outro vibram da mesma forma, a diferença ela vai ser 0, em função da vibração. Certo? Aqui nós temos deslocamento horizontal, e aqui nós temos um deslocamento lateral vertical. Com um pouquinho de imaginação, essa imagem aqui, ela lembra uma borboleta. Né? Parece uma borboleta. E a gente apelida esse padrão de padrão borboleta. Então, frequentemente, quando se inspeciona com xerografia, nós estamos caçando borboleta. Como é que é o princípio de inspeção? Temos aqui uma peça sem defeito, a câmera com o dispositivo de deslocamento lateral e o laser. Nós aplicamos um carregamento nessa peça. Nós vamos ver várias formas de carregamento no próximo slide. Mas se a peça não tem defeito, a deformação acontece de uma maneira uniforme. Se a peça tem um defeito, quando ela é carregada, o campo de deformações vai apresentar uma anomalia. E essa anomalia vai gerar rotações, e essas rotações vão ser percebidas pela xerografia. Então, essa é a ideia. Tipos de carregamento. Nós temos aqui um defeito representado aqui, o laser, o sistema de xerografia, e uma possível forma de carregamento é térmica. Você, por radiação, acende uma lâmpada, vai haver um aquecimento no compósito, ele tem um coeficiente de expansão térmica mais alto do que o aço, ele vai dilatar mais, ele vai se deformar. E essa deformação a xerografia consegue medir. Outra forma de carregamento é mecânico. Você aplica aqui uma tração, ou uma variação de pressão, ou uma torção, e vai haver um deslocamento um pouco diferente no compósito, na região onde ele está descolado.
Onde ele está colado, quem governa é o aço. Onde ele está descolado, há um compromisso entre os dois. Isso gera uma anomalia no campo de deformações. Outra possibilidade é aplicar o carregamento por vácuo. Você tem aqui uma janela de vidro, uma bomba de vácuo, e ao aplicar vácuo, há uma tendência do defeito ele se expandir um pouco. E, através do vidro, a xerografia consegue enxergar e perceber essas deformações. E o último método que eu vou mencionar nessa figura aqui é o carregamento vibracional, onde, através de uma onda acústica, um alto-falante ou mesmo um atuador piezoelétrico, você aplica uma vibração e procura chegar na frequência de ressonância do defeito. E quando isso acontece, você consegue medir dinamicamente essas deformações com xerografia. Aqui temos um exemplo de um reparo de compósito, uma placa de vidro curva, né, e bomba de vácuo, e aqui foi aplicada uma pressão negativa. E esse é o tipo de franja que aparece na região do defeito, um defeito escondido aqui. Aqui nós temos o mesmo defeito examinado aqui em resposta a um carregamento térmico por radiação, e aqui um defeito em resposta a um carregamento mecânico, que foi aplicado no interior do tubo. Veja que as regiões dos defeitos são as mesmas e a forma como eles aparecem são um pouco distintas. Aqui temos mais um exemplo de um tubo onde foi aplicada uma variação de pressão interna e você vê claramente aqui uma borboleta, indicando um defeito, né, bem forte aqui nessa região. Na verdade, era um furo passante coberto com compósito. Aqui temos outros exemplos, naquele mesmo tubo, a região aqui do defeito proposital, e aquele mesmo tubo tinha os defeitos não intencionais aqui, que foram detectados por xerografia, ou seja, não se queria fazer um defeito aqui, mas o defeito estava lá. Temos aqui exemplos de medições com radiação, pressão, variação de pressão geralmente dá o melhor resultado, e aqui também por radiação, aquecimento por radiação. Aqui são exemplos de medições feitas com carregamento vibracional. São vários modos de ressonância, onde você vê as linhas nodais, né, para diferentes frequências, e com a frequência de ressonância, com o tamanho do defeito, você consegue tirar mais informações sobre o tamanho do defeito, etc. O equipamento é um pouco mais sofisticado, mas funciona. E mais recentemente, nós começamos a usar a excitação por indução. Qual é a ideia? Você usa uma bobina, aplica nela uma corrente alternada, e essa corrente alternada vai gerar correntes internas no material condutor que vão provocar um aquecimento interno. Claro, está exagerado aqui na figura, mas esse aumento de temperatura, ele acontece de dentro para fora. Isso é bom. É bom para você realçar defeitos muito internos. Então, o aquecimento por indução, ele funciona muito bem. Temos aqui um exemplo de franjas detectadas por variação de pressão, aqui detectadas por carregamento por radiação, e aqui carregamento por indução. Veja que a qualidade das franjas é muito boa, bem melhor do que aquelas que a gente consegue com radiação, seja com 5 ou seja até com 15 segundos de exposição. Aqui tem um exemplo concreto de uma inspeção feita num gasoduto, ele estava revestido com um reparo de material compósito. Aqui está o nosso sistema de xerografia, aqui está então o material compósito, iluminado aqui com 2 pequenos lasers verdes, o computador, né? E aqui o carregamento feito com radiação, né? por aquecimento com uma lâmpada. Nesse mesmo tubo, tinham 2 reparos que já se tinha decidido, nós vamos substituir esses reparos. Estão velhos, vamos trocar o reparo A e o reparo B. Ok. Então, foi feita uma primeira inspeção do reparo A com xerografia, não encontramos nada. Então, ele foi aprovado. E o reparo B tinha várias indicações de defeitos. Ele foi reprovado. Mas a decisão era remover os 2 reparos, fora em frente. O pessoal que removeu o reparo A trabalhou por 2 horas. E no final, veja como está bonito aqui o tubo, né? Não precisava ter removido. E o reparo B, ele foi removido em apenas 15 minutos. E estava praticamente solto. E olha como a superfície estava afetada por corrosão. Então, funcionou muito bem essa inspeção aqui.
que é que tem de positivo na xerografia? Ela detecta delaminações, deslocamentos, vazios, inclusões e danos por impacto, inspeciona áreas e não pontos de cada vez, o que aumenta a produtividade. Ela convive com várias geometrias, inspeciona todos os tipos de materiais compósitos, inclusive materiais porosos, e responde bem a várias formas de carregamento. A gente viu algumas delas aí, né? Ainda tem um custo relativamente elevado, embora isso está caindo. Requer aplicação de carregamento, sempre vai ter que aplicar um carregamento. Vibrações muito elevadas de superfícies suadas, né? Molhadas, úmidas, elas podem inviabilizar a inspeção. E é uma técnica que tem uso relativamente recente na indústria do óleo e gás. Na indústria aeroespacial já é usada há muito tempo, mas na área de óleo e gás a gente tem pouca experiência nisso. E o nosso grupo teve a oportunidade aí de fazer um trabalho pioneiro nessa área. E é sobre isso que eu queria ainda falar um pouquinho sobre a xilografia na UFSC. Tudo começou em 2002, quando um grande amigo, conhecido nosso aqui, me falou: Armando, tem um trabalho para você. Precisamos inspecionar defeitos em materiais compostos. Com o que você sabe fazer de laser, vai ser moleza. Vamos fazer? E tudo começou. Algum tempo depois, nós estávamos numa plataforma inspecionando uma luva de compostos sobre um riser, né, com um aranhão, que era um protótipo feito assim de forma, o que deu para fazer para aquela inspeção. E não é que funcionou o negócio, conseguimos algumas informações que evidenciaram que o reparo estava bem colocado. Isso aqui já foi uma outra inspeção feita um pouco depois. E aí nós fomos aprender a fazer dispositivos de xilografia. Esse foi um dos primeiros protótipos, o segundo protótipo que foi em campo, ele pesava em torno de 25 quilos. E nós trabalhamos bastante nisso. Foram vários projetos, várias dissertações de mestrado, várias teses de doutorado, e nós aprendemos um bocado. Nós fizemos o primeiro protótipo, o primeiro aranhão, fomos aprendendo, fomos fazer protótipos cada vez mais compactos, cada vez mais robustos, cada vez mais leves, né? E com o tempo, veja aqui, 270 gramas, fomos fazendo coisas cada vez mais robustas. Para aplicações especiais, esse é um sistema, uma obra-prima, vou falar dele daqui a pouquinho. Inclusive, temos protótipos que funcionam até embaixo d'água. Nós, comparando aqui, esse é um sistema da Optonor, é um sistema comercial da LTI, o outro sistema da LTI, o outro sistema da Dantec, são todos para a área aeroespacial, e esse é o nosso. Veja como ele é compacto. Esse é um sistema fantástico que nós desenvolvemos, ele consegue medir simultaneamente em 3 direções de deslocamento lateral ao mesmo tempo, é um sistema bastante robusto, né? E está patenteado. É uma tecnologia única no mundo. Isso aqui eu vou pular, o tempo está curto. Acho que eu não vou pular, não, é importante. Isso aqui é um sistema de inspeção de grandes áreas. Nós usamos um robô movido a cabos, desenvolvido por uma parceira nossa, para ele, Engimove, e movendo o comprimento desses cabos, você consegue deslocar esse conjunto para um lado e para o outro, né? E esse aqui você consegue girar. Então, aqui está o sistema de xilografia embarcado nesse chassis, que ele pode ser deslocado para um lado e para o outro. Aqui tem uma grande superfície vertical, e esse sistema ele pode ser deslocado para um lado e para o outro, e ele vai fazer como um mosaico de inspeções com xilografia. Você aperta um botão e fica esperando o resultado. Aí você consegue enxergar a presença de defeitos em toda uma região. Isso dá ganho de produtividade. Bom, tem vários desenvolvimentos aqui com software, não vou passar por todos eles. Aqui nós estamos aprendendo a tornar a imagem cada vez mais clara, a lidar com mosaicos. Nós trabalhamos com geometrias diferentes. Aqui vamos, formas de evidenciar o defeito de maneira mais clara, que até minha avó conseguiria ver isso aqui. Outras formas de representar defeitos. Temos várias outras formas de representar defeitos, combinar defeitos, extrair valores, calcular resultados. Aqui aquele sistema funcionando, né? Temos esse software aqui, ele é bom para a gente inspecionar defeitos em superfícies cilíndricas, ele costura resultados feitos em todos 360 graus e depois você consegue medir ou extrair informações sobre o defeito que você está interessado em ver. Vamos em frente. Aqui são inspeções pilotos que foram feitas ao longo desses 3 projetos aqui, em várias plataformas, em vários estaleiros. E, finalmente, em 2020, saiu um filhotinho aqui
desse trabalho, que é a empresa Baus Inspeções e Engenharia, que ela é especializada em serviço de inspeções em compósitos, tanto na pós-instalação, inspeções periódicas, após eventos atípicos, e avaliações científicas, que tem sido forte até esse momento dessa empresa, né? Trabalhando junto com projetos de pesquisa que estão acontecendo. E tem a sua própria tecnologia, está desenvolvendo novos equipamentos e novos procedimentos de inspeção. Aqui, por exemplo, é um ensaio feito pela Balse, procurando avaliar a evolução de falhas em função do processo de envelhecimento do compósito. Então, você vê que há uma evolução daqui para cá e a velocidade de degradação está sendo medida aqui. Bom, concluindo, se existem várias técnicas de inspeção, é porque nenhuma delas atende simultaneamente a todos os critérios, que seriam a abrangência, ela deveria ser capaz de detectar os defeitos mais relevantes, confiabilidade, ou seja, informações confiáveis, assertividade, sem falsos positivos ou falsos negativos, portabilidade, se consiga levar para o campo, praticidade, simples de aplicar, simples de interpretar, produtividade, o tempo necessário para inspecionar deve ser curto, economicidade, um preço acessível, disponibilidade, você tem quem preste serviços confiáveis no Brasil, e a regulamentação, se ela está prevista em norma. Seriam as características ideais aí desses sistemas. Bom, aqui eu estou fazendo uma comparação. É muito arriscado fazer uma comparação, porque hoje ela é uma, daqui a 2 anos isso não vai valer mais, provavelmente. Então, aqui temos a inspeção visual, auditiva, emissão acústica, micro-ondas, ultrassom, termografia e xerografia. A meu ver, a abrangência, os tipos de defeito que consegue detectar, termografia e xerografia são as campeões. Em termos de confiabilidade, também diria que elas são menos subjetivas. A portabilidade, nada é mais portável do que nosso olho e nosso ouvido, né? Essas aqui são as que ganham. Em termos de praticidade, elas também são bem práticas, a visual e a auditiva, na minha avaliação. Em termos de produtividade, tudo que envolve imagem é mais produtivo. Então, xerografia, termografia e visual. Economicidade é barato, né? Você levar seu olho e seu ouvido. E ultrassom, ainda eu colocaria num patamar um pouco acima das demais aqui. Disponibilidade, quem oferta esse serviço aqui no Brasil, visual, auditiva, ultrassom e xerografia. Termografia também tem. Micro-ondas, eu não sei. Estou devendo essa informação para vocês. Em termos de normas, ainda não, eu desconheço, não vou dizer que não tenha, emissão acústica para defeitos em reparos de compósitos e ultrassom. Eu não sei, não sei. Xerografia só tem norma para aeroespacial, para óleo e gás. Alguém deve estar fazendo aí, mas ainda não saiu. E olhando agora verticalmente, né, tem um monte de azul aqui, tem alguns azuis aqui também, bastante. Né, e se nós fizermos assim uma comparação, não dá para dizer qual é a melhor, mas em alguns aspectos nós temos vantagens e desvantagens dessas técnicas. Né? A visual e a auditiva, elas pecam um pouco aqui pela abrangência, né, que são complementadas por outra. Então, mais ou menos, a ideia é essa, nenhuma resolve tudo ao mesmo tempo. E, finalmente, voltando àquele meu segundo slide, esse tipo de defeito aqui, que é o descolamento, o auditivo, micro-ondas, termografia, xerografia e ultrassom conseguem detectar bem. Esse tipo de descolamento visual funciona muito bem, o auditivo nem tanto, né? Ultrassom, termografia e xerografia, dando mais destaque aqui para a xerografia. Descolamento do duto, visual não funciona, auditivo mais ou menos. Auditivo bem, né? Ultrassom bem, termografia e xerografia muito bem. Aqui, inclusões, também eu dou as notas mais altas aqui para termografia e xerografia. E dano por impacto, praticamente todo mundo consegue pegar. E dano por abrasão, né? O acústico óptico e emissão acústica e auditivo, menos ruins, né? Mas as outras conseguem pegar bem. Bom, eu consultei algumas referências que estão aqui nesse slide e muita gente contribuiu para a gente desenvolver esse trabalho. Eu não vou ter tempo de citar e eu já vi que eu esqueci de gente aqui, me perdoe os que foram esquecidos, mas procurei colocar alguns aqui. E eu queria agradecer aqui a oportunidade que o Marcelino me deu de apresentar esse trabalho para você, de fazer parte desse grupo, e principalmente a vocês pela sua atenção.
Muito obrigado pela atenção. Professor Bertazzi, Marcelino, isso, agora ficou melhor. Sem desmerecer os nossos outros palestrantes, eu tenho que falar que professor é professor, né? Realmente, Menicone, o professor ele fala de um assunto complexo e diz que é simplesmente achar borboleta, né? É um negócio fantástico, né? E não é só isso, fala com uma simplicidade muito legal, uma capacidade que tem anos e anos de trabalho, e foi muito bom estar aqui escutando a experiência de um grupo de trabalho referência no Brasil. Vamos abrir para as perguntas. Não sei se o Menicone quer fazer algum comentário que foi amplamente citado e referenciado aqui. Mesma coisa o Paim, se vocês quiserem fazer algumas colocações. Antes de nós abrirmos o microfone para as perguntas, que com certeza vamos ter muitas. Não, o único comentário que eu vou fazer é concordar contigo. Realmente fica difícil, né? Competir com essa apresentação. Vocês estão exagerando, mas tudo bem. Obrigado. Não estamos não. Não. Foi uma aula de apresentação e de informações aí, porque coisas que eu pensava assim, também que são muito complexas, assim, foi apresentado de uma maneira bem esclarecedora. Agradeço aí a sua excelente apresentação. Obrigado. Então, vamos abrir para as perguntas. Mária, se você quiser nos ajudar aí com a coordenação, por favor, assume aí a... Perfeito. Eu sugiro que as pessoas levantem a mãozinha, que a gente controla aqui, né? Ok, fechando o microfone. Vem, Gruber. Já que ninguém fez pergunta, desculpa, eu deixei no chat agora um link para um vídeo que eu preparei sobre esse assunto. Ele está disponível no YouTube, certo? Ele está no chat. Se alguém quiser assistir, é um repeteco aqui, com um pouquinho mais de detalhe. Desculpa, pode falar. Boa noite a todos da comunidade. Albertazzi, muito obrigado. A gente que agradece a você, tá? Eu sou o Len Gruber, da TBG. Foi uma aula, tá? Nunca tinha ouvido falar de cenografia, aprendi muito, tá? E vamos ver como aplicar aí em outras aplicações para isso. Só queria comentar o seguinte, Albertazzi, aquele reparo A e B que você mostrou, eu sei, você não quis dizer da empresa, né? Mas eu posso falar da TBG, do Gasoduto Bolívia-Brasil, né? E a gente teve muitas aplicações de compósito no passado e depois fomos lá ver como eles estavam, né? A pergunta é o seguinte, ali quando você mostra um tubo cortado, Albertazzi, você fala ali no carregamento, seja a torção, a fricção, mas quando você está ali com o duto inteiro, naquele caso ali, qual é o carregamento que você usou ali? Ok, obrigado pela pergunta e por ter dado mais detalhes aí. Naquele caso, foi aquecimento com uma lâmpada. Simplesmente assim. Você aproxima a lâmpada do tubo e, normalmente, é suficiente que o material compósito aqueça uns 4, 5 graus. Isso já é suficiente para a xerografia detectar o defeito. É rápido assim, é bem rápido o processo. Muito obrigado. Estamos lá em Santa Catarina, hein, Albertazzi? Ok. João Carlos, por favor. Professor Armando. Oh, que bom te ver. É sempre uma grande alegria se testemunhar as melhores apresentações do mundo e também da UFSC. Exagerando também. Acompanho aí o seu trabalho aí há um par de anos, né, meu? Só queria agradecer, merecer a sua consideração e paciência com o seu ex-aluno. Muito bom. Eu fiquei muito feliz de ver a evolução, né? Eu acompanho esse projeto há bastante tempo, né? Há um par de décadas, vamos dizer, né? E só queria lembrar do corrobor por cabos, né? Lembrar do nosso grande Walter Kapp, né? Da Engemov, que é o pai desse dispositivo, né? E só registrar aí a grande alegria de revê-lo aí. Forte abraço, tá, meu amigo? Muito bom te ver. Grande abraço também. Um abraço. Obrigada, João. José Freire, por favor.
Armando, você não me surpreende, porque eu já sabia que você era assim mesmo. Então, ótimo, maravilha, sou seu fã. Queria que você fizesse um comentário no que se refere à termografia, com relação às novas câmeras, que certamente você deve ter já testado, as Leptons, né, de infravermelho, que são realmente muito baratos, né? Antigamente a gente trabalhava, eu não cheguei a trabalhar, porque, bom, só no exterior, mas com câmeras da ordem de $200 mil. Depois nós compramos uma lá na PUC de $25 mil. E quando eu saí de lá, câmeras de $300, né? Bastante razoáveis para fazer esse tipo de trabalho. Você está pensando ou já pensou em trabalhar com esse tipo de câmera? Por exemplo, até um array de câmeras, de tal forma que pudesse ter uma imagem, né, num campo maior, né, do que... Em verdade, eu vejo que termografia e xerografia são muito interessantes porque dão um campo global, né, como a gente chama, né, um whole field. Todas as duas dão. Mas com a câmera Lepton, por exemplo, você trabalhando com várias câmeras, você poderia aumentar bastante a sua área de observação. Pergunta, você já trabalhou com as Leptons ou não? Não, professor Freire, não trabalhei, mas eu acompanho essa tendência de barateamento assim, impressionante, né? Como a coisa está indo. Mas essa ideia de um array de câmeras é uma ideia muito interessante para aumentar a produtividade, né? Especialmente se você tem áreas grandes para inspecionar, você pode usar um grande array. Eu não tenho a experiência que o senhor me pergunta, né, sobre o desempenho dessas câmeras. Se tem alguém aqui na plateia, não sei se o Daniel, o Mauro ou mais alguém, que quiser fazer algum comentário sobre isso, porque eu não consigo falar nada além de achei uma ideia muito boa e merece ser considerada. Ou tiver alguém mais na plateia que possa responder melhor para o senhor Freire. Professor, boa noite. De qualquer forma, obrigado, Armando. A gente tem uma câmera ou duas câmeras de Lepton lá na PUC que a gente trabalhou para fazer a termoelasticidade. Eu trabalho para fazer a termoelasticidade, que é uma técnica que também pode gerar resultados razoáveis para defeitos em compósito. Mas, se fizer algum contato, não mais comigo diretamente, mas indiretamente sim, mas com o Renato, né, Bichara Vieira, que pode fazer algum tipo de trabalho junto com você. Boa. O Daniel, que é do nosso grupo, ele queria acrescentar alguma coisa aí. Daniel, por favor. Isso, na verdade, boa Olha, noite. Eu vou sair daqui, vou só todos. tirar meu som, um momentinho. Boa noite a todos. Agradecer, na verdade, o professor Freire, né, professor? Porque a gente está de olho na tecnologia, mas a Lepton a gente ainda não trabalhou. Aí, como o senhor perguntou, que a gente está na plateia aqui, está acompanhando a apresentação, e parabenizo novamente, professor, ficou muito show. E, enfim, anotei para a gente procurar. E entraremos em contato aí com o professor Freire para a gente ir avante na pesquisa. Obrigado aí, professor. O Renato, principalmente o professor Renato Vieira, que praticamente ficou no mesmo lugar lá no laboratório. Ele certamente estará interessado em trabalhar junto com vocês nisso. Perfeito. Obrigado. Obrigada, professor Freire. Marcelino. Professor Bertazzi, é uma pergunta, uma colocação muito mais prática. Uma das dificuldades de você fazer qualquer tipo de inspeção ou acompanhamento de um reparo é você ter que fazer a escavação ou fazer um mergulho, né, para fazer o acesso à superfície do reparo. Em função dessa informação, que as técnicas estão barateando, que os sensores estão barateando, vocês pensaram, ou existe alguma coisa na literatura, de um acompanhamento permanente de um defeito? Ou seja, alguma técnica que você tivesse condições de colocar o sensor junto ao reparo e você ter na superfície um sistema de conexão de tal maneira que você pudesse fazer um acompanhamento em tempo real, ou mesmo periodicamente? Porque a grande dificuldade que tem é o acesso, é a mobilização, você fazer o acesso para condicionar a superfície para você fazer, então, a inspeção.
O que tem hoje de acompanhamento, o que pode ter, ou qual é o caminho que a gente pode caminhar para facilitar ou dar mais confiança a reparos importantes de responsabilidade e que o operador tem interesse de acompanhar ou periodicamente ou de forma contínua. Professor Marcelino, muito boa a sua pergunta. Eu vou começar talvez de trás para frente, né? Se a gente pensar em inspeções periódicas, a tecnologia hoje já permite isso, sem problema nenhum. Você lembra que a gente precisa aplicar um carregamento. Nós só teremos que reaplicar esse carregamento na data que você quer fazer uma inspeção. Eu mostrei um exemplo da evolução de um defeito, né, em função do envelhecimento do reparo, e você consegue de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, e volta lá, posiciona no mesmo ângulo, né, e você tem condições de fazer uma comparação entre o que você viu antes e o que você viu depois. A possibilidade de fazer um monitoramento contínuo envolve um custo um pouco maior, quer dizer, um equipamento que você vai imobilizar apenas para aquela região, você precisaria ali ter um laser, precisaria ter uma câmera, um sistema, mas como o custo está ficando barato e se o reparo ele tiver muita responsabilidade, acho que se paga esse custo, né? Há alguns cuidados ali, você precisa proteger a região onde você vai medir, não pode haver ali, ou não pode haver seca e molha, ou ela tem que estar sempre molhada, né? Não tem como você conviver com coisas de, né? Bom, se você conseguir secar com eficiência, talvez funcione. Mas o melhor seria proteger, você ter algum tipo de cabine, alguma coisa que você isole o sistema de inspeção do meio ambiente. E você teria que integrar nele um sistema de carregamento. Poderia ser uma coisa produzida por você mesmo, conjunto de lâmpadas, ou eventualmente uma variação de pressão programada naquela linha. Você não precisaria de uma outra forma de carregamento além dessa. Você dá um degrauzinho de pressão, não é muita coisa, não. 5% a mais, 5% a menos. Você já conseguiria ver, por exemplo, se um defeito ele surgiu ou evoluiu. Possível é, certo? Eu acho que se houver alguém interessado em pagar a conta aí, traz o problema aí que a gente monta um plano de trabalho. Marcelino, agora, João, acho que o professor Freire novamente, né? João Carlos Freire, é isso? Freitas. Não, é o Freitas, desculpa, é porque estava cortado. Professor, depois do merchandise, agora uma pergunta técnica. A aplicação da xerografia na medição de tensões residuais está na pauta? Evoluiu? Como é que é? Bom, ok. Tensões residuais podem ser medidas por meio de métodos ópticos. Tipicamente, a gente usa uma outra forma de interferometria, porque você consegue medir com maior sensibilidade do que com xerografia, que são coisas muito pequenas. O problema da outra técnica de interferometria é que ela não é robusta a ambientes hostis, ambientes onde tem vibrações, onde tem vento, onde tem perturbações, né? Aí, nesse ponto, a xerografia ela é mais vantajosa, né? E a gente consegue medir tensões residuais com xerografia também, né? A princípio, você vai ter um outro tipo de sinal, que não é o deslocamento, mas é a rotação, mas no sinal de rotação está presente também o sinal decorrente do alívio das tensões residuais. Nós não fizemos esse trabalho ainda porque não houve necessidade. As aplicações em que a gente precisou, sempre é possível grudar o nosso interferômetro por meio de ímãs potentes na superfície que você vai medir e você consegue conviver mesmo com vibrações. Então, não houve assim uma necessidade maior. Nós estamos começando um projeto agora, na verdade não foi nem aprovado ainda, em que a intenção nossa é usar o campo de deformações gerado por laser shot pinning como dado para fazer medições de tensões residuais. E aí, em função das dificuldades do ambiente hostil, a expectativa é usar xerografia em vez de interferometria para fazer a medição de tensões residuais. Mas eu posso te manter informado aí do nosso progresso. Ainda é um projeto que não foi aprovado ainda, né? Obrigado, professor. Nada.
Marcelino e professor Bertazzi, ninguém mais levantou a mãozinha, não, viu? Eu também verifiquei no chat, não tendo mais perguntas. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para geral. Professor Bertazzi, como é que nós aqui da comunidade brasileira, a comunidade acadêmica brasileira, está em relação ao mundo nessa questão de, se o senhor tem essa informação, esse acompanhamento de inspeção e reparo de dutos com compósito? Como é que o senhor botaria nosso nível de, não a nível, vou dizer, de mercado, de empresas ou de prestadores de serviço, mas nossa base de conhecimento desse tema e se o mundo vem caminhando também nessa direção? Marcelino, uma pergunta importante, eu não vou conseguir responder todas as componentes dela, mas no que diz respeito à xerografia, eu diria que nós estamos muito bem. A xerografia já é muito usada na indústria aeroespacial para inspecionar defeitos em compósito, em fuselagens de avião, em asas, né? Geralmente são regiões muito grandes, que têm uma curvatura mais restrita, e no ambiente de um hangar, num ambiente mais controlado. Na hora que você tem que sair para um meio do mar, você tem vento, você tem umidade, você tem vibração, você tem uma outra geometria, você tem que desenvolver equipamentos robustos o suficiente para operar num ambiente hostil, e você tem que desenvolver técnicas de carregamento, de interpretação de resultados, que são únicas da indústria do petróleo e gás. Então, eu diria que hoje, no mundo, nós estamos muito bem. Os equipamentos que nós temos foram desenvolvidos para isso, estão sendo usados para isso, né? Então, eles estão muito legal. Nós, inclusive, participamos de um projeto com a PRCI, onde se estava avaliando diferentes formas de inspeção de reparos em compósitos, né? Foram 4 modalidades de repósito diferentes, e ali foi feito um trabalho comparativo, com raio-x, com a termografia, xerografia, etc. E os resultados de xerografia foram muito bons, conseguiram detectar um monte de técnicas, né? Então, com relação às demais técnicas, aqui no Brasil, quem está fazendo, que nível de profundidade, eu não tenho essa visão assim tão boa. Talvez alguém que está aplicando, que está contratando esse tipo de serviço em campo, possa dar uma ideia mais concreta do que nós. Eu sei que termografia, tem muita gente trabalhando com termografia aqui no Brasil, né? Não apenas nessa área, mas em outras áreas também. Então, imagino, o professor Freire, certamente o grupo dele tem experiência nessa área, né? E talvez para uma outra aplicação. Mas o pessoal de Minas trabalha com isso. E que mais? Eu não tenho todos assim de cabeça. Micro-ondas, eu sei que estão trazendo para o mercado alguns equipamentos para micro-ondas. O pessoal está tentando demonstrar isso, né? Eu já vi uma demonstração, acho que é interessante. Mas é uma técnica que ainda talvez não caiu no uso diário, né? Não sei, se alguém quer me ajudar, por favor, fique à vontade. Não é que eu vá te ajudar, eu acho que eu vou só corroborar o que você está falando. Na verdade, para o mundo inteiro, pelo que a gente vê, tem muito pouca coisa em produtos, reparo em dutos, no que se refere à inspeção de reparos. Porque, aparentemente, tem muito pouco. Quer dizer, a gente não tem... Eu digo que tem pouco porque não tem notícia, né? Tem notícia de aplicação de reparos. Isso tem, obviamente, bastante coisa. Mas, para inspeção, não vejo isso como algo que seja relevante em termos de publicações, etc. Se existe alguma coisa, o pessoal esconde. Não tem. Okay? Podem ser empresas que realmente tenham isso, não falem nada. Agora, eu até, aproveitando que não tinha mais perguntas, não era isso, eu levantei a mão até para falar de uma outra coisa que não tem nada a ver com reparo, Marcelino, me desculpe, mas que tem uma aplicação bastante razoável, talvez você possa falar alguma coisa sobre as pás de eólicos, né? que são feitas de materiais compósitos também, e elas realmente têm uma necessidade enorme de inspeção, e entendo que não só a termografia, mas como xerografia pode fazer alguma coisa por elas. Okay?
Obrigado, professor Freire, por complementar. É uma aplicação muito importante, muito interessante, certamente mais difícil de ser feita em loco, mas na fabricação, a inspeção de uma pá, claro, respeitando as proporções, nós temos espessuras imensas, aplicar um carregamento nessas pás não é uma coisa muito simples de fazer, talvez termicamente se consiga pegar defeitos superficiais, né? Mas defeitos mais profundos, imagino que a dificuldade é grande pelas dimensões, né? Eu já vi uma empresa alemã fazendo uma inspeção em pás de hélices de helicóptero, feitas de materiais compósitos. Eles criaram uma câmara de vácuo enorme, do tamanho da pá do helicóptero, e um sistema também com esferografia, né? E eles iam fazendo a inspeção através de um robô. Esse robô pegava a imagem numa posição, movia, pegava em outra, pegava em outra, pegava em outra, alterava a pressão da câmara de vácuo, e depois ele voltava para as mesmas posições. Isso porque, por norma, essas pás de hélice de helicópteros precisavam ser inspecionadas em 100%, né? Então, foi feito todo um trabalho. Quando a gente extrapola isso para uma pá de gerador, aerogerador, as dimensões são outras, né? Eu vejo que o mesmo caminho seria pouco prático aí de fazer. Você vê isso usando um drone, por exemplo? Com estabilização de imagem, etc. Olha, a gente teria que provocar alguma coisa em que a pá do aerogerador respondesse com a variação de temperatura. Por exemplo, se a gente vai usar termografia. O que a gente pode fazer para que ele esquente mais ou menos na região de defeito? Acho que essa é a pergunta do milhão, né? Só a fricção com ar não me parece ser suficiente para... a gente viu ali que algumas termocâmeras, talvez não essas de $300, mas umas termocâmeras captam até 300 imagens por segundo. Então, não seria um problema você estabilizar um drone, né, por um tempo curto o suficiente para que você consiga adquirir uma imagem em 1/300º de segundo. O grande problema é como é que você vai transformar um defeito numa variação de temperatura. Essa ideia que a gente precisa amadurecer. Ok. Eu estava pensando na pá estacionária, não queria... Na Estando estacionária? estacionária, não queria tanto, não. Mas só para te lembrar, a Lepton trabalha com 8 imagens, 8 Hz, né? Então, 8 são Hz. 8 Hz. Não, se ela está estacionária, não tem problema. Tá certo. Tá bom, obrigado. João Carlos? Olha, pegando uma carona aqui, foi só se eu falar em idiotice, fica falado aí nos autos. Mas, por exemplo, se você construísse a pá com filamentos elétricos, como a gente tem manopla aquecida na motocicleta, né? Você já teria uma forma de fazer uma perturbação térmica ali capaz de provocar algum tipo de deformação. A ideia aí para... Olha aí uma ideia. Para ser... E as antigas também tentar fazer um filamento lá, né? Capaz de... O aquecimento não precisa ser para derreter o material, né? Só para criar um diferencial de temperatura capaz de provocar um campo de deformação, né? Pelo que eu entendi. Né? O Daniel, lá do nosso grupo, ele orientou um trabalho de mestrado onde se usou um reparo autoexcitável. Qual era a ideia? Era esconder os filamentos condutores no meio do reparo de fibra de vidro, exatamente com essa finalidade, de você não ter que usar uma fonte externa de carregamento. Deu um resultado legal. Eu não sei a viabilidade de expandir isso para uma pá inteira, né? Mas eu acho que é um conceito bom, interessante. Acho que daria um bom plano de trabalho aí. Daí para frente, você já saía pronta, já com o filamento ser citado. Né? Mas tá bom. Legal. Só satisfação de rever o professor e os Obrigado colegas. pela ideia. Perturbação. Um abraço. Ok, João. Mauro. Opa, boa noite, tudo bem? Parabéns aí, professor, pela apresentação, muito boa, né? Bom ver o pessoal aí também. João Carlos fez mestrado comigo, não sei se você recorda também. Só complementando ali a questão da termocâmera, né? Eu estou agora aqui fazendo algumas inspeções aqui na PUC, inclusive,
e a gente teve a oportunidade de comparar ali a xerografia com a termografia em alguns corpos de prova, né? A gente comparou tanto no corpo de prova de tubulação, né, que tem uma espessura ali de 7 milímetros, compósito, e também a gente fez inspeção num pedaço de um avião, né, num A320, né, o elevator do A320, que a gente comparou ali tanto a xerografia quanto com termografia. E o que a gente notou é que a termografia ela demora mais para aparecer o defeito, é mais difícil, a gente tem que aquecer mais tempo para conseguir detectar o defeito, né? Tanto na peça de avião quanto na tubulação. E também a questão da nitidez das dimensões do defeito, né? A gente conseguiu com a xerografia pegar mais bem definida a localização do defeito. Então, só dando uma comparada ali complementando aí o assunto que a gente estava falando aí de termocâmera também, né? Embora a termocâmera seja mais simples, né, mais barata, né, mas tem essa questãozinha aí também. É isso. Só justificando aí, o Mauro também é do nosso grupo, né? E hoje é que está tocando a Balse, ele, o Daniel, né? Então, estão aplicando xerografia mais hoje em escala científica, né? E em breve em escala comercial. Ninguém mais, por enquanto. Está sem áudio, Marcelino. Marcelo. Ok. Professor Bertazzi, mais uma vez, muito obrigado. Sua palestra realmente foi especial. Eu digo que a sua capacidade de simplificar e colocar exemplos simples para as pessoas entenderem os conceitos e aplicações, realmente foi 1h e pouquinho, muito especial. Mais uma vez, obrigado. Vou fazer num sentido diferente, vou passar para o Paim depois passa para o Menicone. E agora um recado geral para a comunidade, vamos tentar marcar uma plenária virtual, que a gente possa definir as próximas atividades, as próximas iniciativas, e que a gente consiga manter esse grupo aí trabalhando para divulgar a nossa competência, divulgar que é possível realmente aplicar reparos de materiais compósitos, e hoje, depois da apresentação do Armando, com um pouco mais de confiança, que existem soluções, sim, para fazermos inspeções interessantes para garantir o tipo de reparo nos nossos grupos. Passo a palavra para o Paim e me despeço de todos. Depois, Paim, você passa, por favor, a palavra para o Menicone. O Menicone, então, faz o encerramento da nossa 5ª e última oficina desse primeiro ciclo de palestras da nossa atividade. Obrigado a todos, boa noite. Paim, com a palavra. Então, pessoal, passo das palavras aí do Marcelino também as minhas. Queria agradecer a presença de todos. Depois da gente concluir esses 5 seminários aí de materiais compostos, a gente consegue ver que tem bastante coisa para ser desenvolvida e muita gente para ser educada ainda no mercado. Então, fico aí aguardando os próximos passos, os próximos cursos que a gente pode desenvolver. E, mais uma vez, queria agradecer e passar aí a palavra para o Menicone. Uma boa noite a todos. Bom, já que eu sou o último a falar, então, encerramos aqui a nossa série de oficinas, com essa palestra que encerra com o fecho de ouro. Agradecendo mais uma vez o professor Armando Bertazzi, agradecer a presença de todos e esperando vê-los novamente no próximo evento. Boa noite a todos. Obrigado a turma aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite.